angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos para mais uma meditação na Palavra de Deus. E eu creio que será um tempo abençoador. Vamos juntos? O nosso tema de hoje é o altar esquecido. O chamado de Deus para voltar a Betel. Texto bíblico: então Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Gênesis 35:1. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, que a graça e a paz do Senhor alcancem o seu coração neste momento. Antes de começarmos, eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu gostei, compartilhar essa mensagem e escrever nos comentários o seu pedido de oração. Talvez Deus tenha conduzido você até esta reflexão porque deseja falar algo profundo ao seu coração. Existem lugares que marcam nossa história. Lugares onde choramos, aprendemos, vencemos batalhas ou tivemos encontros inesquecíveis. Na vida espiritual também existem esses lugares. Não necessariamente um espaço físico, mas momentos em que Deus se revelou de forma tão intensa que jamais imaginávamos esquecê-los. Foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Ele estava fugindo de seu irmão Esaú. Carregava medos, incertezas e o peso de suas escolhas. Durante a viagem, ao cair da noite, deitou-se para descansar usando uma pedra como travesseiro. Foi ali, naquele cenário improvável, que Deus o visitou. Enquanto dormia, Jacó teve uma visão extraordinária. Ele viu uma escada que ligava a terra ao céu, e anjos subiam e desciam por ela. No topo estava o Senhor, reafirmando as promessas feitas a Abraão e Isaque. Deus prometeu estar com Jacó, guardá-lo e trazê-lo de volta em segurança. Gênesis 28, de 12 a 15. Ao despertar, Jacó ficou profundamente impactado. Ele declarou: na verdade, o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Gênesis 28, 16.
Tomou a pedra sobre a qual havia dormido, levantou-a como coluna, derramou óleo sobre ela e chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Versos 18 e 19. Foi um encontro sobrenatural, um daqueles momentos que mudam a vida de uma pessoa para sempre. Mas os anos passaram, Jacó seguiu sua caminhada, constituiu família, adquiriu riquezas, enfrentou desafios e experimentou muitas outras situações. Porém, em meio às responsabilidades da vida, Betel ficou para trás. O altar daquele encontro foi sendo esquecido. Quantas vezes isso também acontece conosco? Talvez você se lembre do dia em que sentiu a presença de Deus de maneira especial. Talvez recorde uma oração respondida, uma libertação, uma promessa recebida, ou um período em que sua comunhão com o Senhor era intensa. Mas pouco a pouco as preocupações, os compromissos, os problemas e até mesmo as conquistas foram ocupando espaço no coração. Sem perceber, o altar foi ficando escondido. Continuamos acreditando em Deus, continuamos frequentando a igreja, mas já não buscamos sua presença com a mesma fome. Falamos sobre experiências passadas porque não estamos vivendo experiências atuais. Mas a beleza da história de Jacó está no fato de que Deus não desistiu dele. Em Gênesis 35, verso 1, o Senhor faz um chamado amoroso e firme. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Deus estava dizendo: volte ao lugar do nosso encontro, volte ao altar, volte à comunhão que ficou para trás. Perceba que Deus não chamou Jacó para reviver uma emoção antiga. Ele o chamou para restaurar um relacionamento. Muitas pessoas vivem de lembranças espirituais, contam testemunhos de anos atrás, falam do que Deus fez no passado, mas não conseguem dizer o que Ele está fazendo hoje. O Senhor não deseja ser apenas uma memória bonita na sua história. Ele deseja caminhar com você diariamente. Jesus reforçou essa verdade quando disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. João 15:4. A vida cristã não é construída sobre momentos isolados de intensidade, mas sobre permanência. Portanto, permaneça firme. O altar escondido precisa ser visitado todos os dias. A oração de hoje alimenta a fé de amanhã. A leitura da palavra de hoje fortalece as batalhas de amanhã. A comunhão de hoje sustenta os desafios que ainda virão. Talvez você esteja percebendo que seu coração esfriou. Talvez sua vida espiritual tenha se tornado automática. Talvez você esteja vivendo mais das lembranças do que da presença. Então escute esta verdade. Mesmo Deus que chamou Jacó, continua chamando seus filhos. Ainda existe um caminho de volta para Betel. Ainda existe graça para recomeçar. Ainda existe misericórdia para quem deseja retornar ao altar. O Senhor não está esperando perfeição. Ele está esperando disposição. Assim como fez com Jacó, Deus continua dizendo: levanta-te, levante-se da acomodação, levante-se da distração, levante-se da frieza espiritual, levante-se e volte para a presença que um dia transformou sua vida. Porque o altar não foi construído para ser visitado apenas em momentos de crise. Ele foi construído para ser o lugar de encontro diário entre você e Deus. E agora eu quero que você reflita profundamente. Você tem vivido de experiências passadas com Deus ou de um relacionamento atual com Ele? Se esta mensagem falou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu quero voltar a Betel. Vamos orar juntos ao Senhor? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço porque mesmo quando me distraio e me afasto, o Senhor continua me chamando de volta.
Assim como chamaste Jacó para retornar a Betel, chama também o meu coração para mais perto da tua presença. Perdoa-me pelas vezes em que deixei o altar em segundo plano e vivi apenas das lembranças do passado. Renova em mim a fome pela tua palavra, o desejo pela oração e a alegria da comunhão contigo. Não quero viver apenas do que o Senhor fez, quero caminhar diariamente com o Deus que continua agindo hoje. Conduze-me de volta ao lugar do encontro, da intimidade e da dependência. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e lembre-se, o altar pode ter sido esquecido, mas a voz de Deus ainda continua chamando você de volta. Eu sou o pastor Varley Santos e o objetivo deste canal é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua caminhada e até a nossa próxima oportunidade, em nome de Jesus. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus. E quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez, era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não chegou até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim.